Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História. Hoje fazemos novamente um estudo sobre Roma Antiga, especificamente sobre um imperador romano, Calígula. Bom, na Roma Antiga nós vamos encontrar a primeira dinastia, são 4 dinastias, tá? Dinastias são, na verdade, pessoas de uma mesma família que ficam no poder. A primeira dinastia é chamada de Júlio-Claudiana. Nós encontramos, então, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Vamos falar de Calígula. Mas para falar de Calígula, eu também tenho que falar de Tibério. Tem uma história que os une. Bom, os relatos sobre Calígula são, na verdade, proporcionados pelo historiador Suetônio. Suetônio, que era considerado um fofoqueiro da Roma Antiga, relatou muitas coisas sobre Calígula. Algumas possivelmente verdades, outras talvez não. Mas, como ele viveu 80 anos após Calígula, não se sabe exatamente se é tudo verdade. Bom, o que aconteceu? Tibério assumiu com a morte de Otávio Augusto, no ano de 14 depois de Cristo. Ele vai governar até 37 depois de Cristo. Tibério tinha um certo atrito, uma disputa política com um general chamado Germânicos, que vem a ser pai de Calígula. Germânicos foi convocado para uma luta, né? Um conflito militar fora de Roma por Tibério. E ele morre nesse conflito, nessa guerra. E a morte dele ficou sendo, digamos assim, um pouquinho estranha. E a mãe de Calígula, Agripina, acusou Tibério de tê-lo assassinado. Tibério, então, manda prender Agripina e os 2 irmãos mais velhos de Calígula. E eles morrem por inanição. Traduzindo, fome. Morreram presos com fome. Na verdade, foi uma condenação à morte. Bom, o Tibério adotou Calígula. Pode parecer estranho, mas Tibério adota Calígula. E Calígula cresceu sabendo do que Tibério fez com sua família. Calígula, então, no ano de 37 depois de Cristo, matou Tibério por sufocamento. Tibério estava dormindo e ele o sufocou. Pareceu uma morte natural e Calígula, então, é nomeado, é aclamado imperador. O nome dele não é Calígula. A expressão Calígula é um apelido. Vem de Cáligas, que eram as sandálias utilizadas pelos romanos. Como ele era muito jovem e acompanhava o pai nas campanhas militares, ele recebeu esse apelido por usar essas sandálias que eram um pouco menores. O Calígula, na verdade, o nome dele é Caio Júlio César Augusto Germânicos. Assumiu o governo. No primeiro momento fez um bom governo. Ele vai ficar no poder de 37 até 41. 25 anos de idade. Roma se desenvolve economicamente. Mas o historiador Suetônio já dizia que Calígula tinha uma personalidade cruel e tinha uma vida extremamente desregrada. Se fosse hoje, nós diríamos que Calígula tinha uma vida louca. Pode-se dizer assim, uma vida louca. Bom, olha só, ele começou a gastar demais. Ele tinha ficado doente, depois ele se recupera e volta extremamente estranho. Alguns falando que era uma demência, falta de equilíbrio e de lucidez.
Calígula começa a gastar demais. E quando gasta demais em festas, em obras faraônicas, em lutas de gladiadores, em jogos, né? Muito luxo. E quem paga a conta é o povo. E a população sofrendo porque ele aumentou demais a carga tributária. É sempre assim que acontece. Aumentou a carga tributária. Nesse instante, a plebe pobre, alguns relatos de inclusive passando fome. O Senado romano, os 300 senadores, questionam Calígula, que ele estava gastando demais e aumentou muito a carga tributária. Calígula ficou extremamente irritado e decretou o seguinte: Roma tem que arrecadar mais. É isso que vocês querem. Então ele tomou a seguinte decisão. A partir daquele momento, as mulheres dos senadores, as filhas dos senadores, iriam se prostituir para arrecadar dinheiro para o Estado. Não preciso dizer a vocês que ele passou a ser odiado pelos senadores. E como ele quis mostrar que não tinha nenhum tipo de consideração com o Senado, ele nomeou o seu cavalo predileto, Incitatus, como senador. Imagine a situação do legislativo de Roma. Bom, ele, a partir de um certo momento, ele instituiu a questão do culto à divindade do imperador. Ele agora passa a se achar Deus. Inclusive, ele manda cortar a cabeça de todas as estátuas de deuses e manda colocar a sua. Ele era o Deus. Ele tinha uma relação incestuosa com as irmãs. Ele tinha 3 irmãs. E uma das irmãs dele engravidou. Ele ficou extremamente preocupado porque essa irmã poderia ter um filho semideus, que poderia ameaçar o seu poder. Ele então manda matar a irmã e depois a declara deusa. Vejam que realmente era um desequilíbrio total. Certa feita, um general romano o procurou no palácio para relatar sobre algo ocorrido nas batalhas. E Calígula está em sua mesa, numa sala suntuosa, o general aguardando para ser atendido por ele, a guarda pretoriana em volta de Calígula, que é a guarda pessoal, todos esses ditadores, esses dementes, eles têm muito medo de serem mortos, né, porque provocam muito mal. E o Calígula então estava um bom tempo já falando com a parede. E o general olhando. E ele começou a pensar, obviamente, não está nada boa a situação para nós. Esse cara aí é o imperador. Calígula conversa com a parede, olha para o general e diz: por que me olhas? Eu estou falando com a deusa Minerva. Estás vendo a deusa Minerva? E o general diz que não. Ele se aproxima do general com a espada, claro que protegido com a guarda pretoriana, bota no pescoço do general e diz: estás me chamando de louco? E o general diz: não. Então não estás vendo a deusa Minerva e estás me chamando de louco? E ele espertamente responde: só deuses podem ver deuses. Muito inteligente. Ele usou aquele ego inflado e ele atribuiu a questão da divindade a Calígula. E Calígula diz: realmente, tu és um reles mortal. Não poderias ver a deusa Minerva mesmo. Vamos tratar dos nossos assuntos. E voltou ao normal. Vejam que é uma cabecinha extremamente
complicada. Em uma campanha militar na Britânia, ele estava se dirigindo para lá e, próximo ao Canal da Mancha, na praia, ele mandou as legiões pararem. As legiões romanas, o exército mais respeitado daquela época, temido. E ele disse: parem tudo, montem acampamento. Ninguém entendeu coisa nenhuma. Eles tinham que atravessar o Canal da Mancha. Parem tudo. E agora todos vocês, depois de organizarem um acampamento, vão catar conchinhas na praia. Realmente, eles deviam estar pensando: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando ele volta para Roma, ele quer passar na Via Triunfalis, a via de triunfo, aonde o povo romano se juntava para ver os seus generais chegando com as vitórias, né? Escravos, joias, comida, tudo que eles conseguiam tirar dos povos conquistados. E ele queria imitar Augusto e Otávio. Ele, com a sua cabecinha estranha, combinou com os germânicos livres que eles, mediante pagamento, se passariam por escravos conquistados e entrariam na Via Triunfalis, em Roma, para que ele fosse aclamado como conquistador. Tudo mentira. Não tinha conquistado nada. Os caras estavam catando conchinha. Bom, conta o nosso amigo historiador que o Calígula, ele era calvo, mas tinha o corpo extremamente peludo. E ele não admitia nenhuma piada referente à cabra, porque ele se sentia ofendido. Ele tinha um primo. Esse primo fez uma piadinha sobre cabra. Calígula passou e ele possivelmente, talvez tenha feito bé. Mandou matar o primo. Acredite, ele fez isso. Ele não aceitava a brincadeira por ele ser extremamente peludo. Era uma cabra. Eu falo isso hoje porque não estou lá, obviamente, para não ser vítima do Calígula. Bom, ele adorava assistir sessões de tortura. E contam que ele gostava de jogar os torturados aos leões. Calígula foi assassinado pela sua própria guarda pessoal no ano de 41, aos 28 anos, com 4 anos de governo. Terminamos aqui mais uma jornada na história. Eu vou falar depois de outro imperador também, não tão normalzinho como Calígula, se eu posso dizer assim, Nero. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Caríssimos, Marcão na História, mais uma jornada concluída. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!